Os horrores enumerados por Aristóteles na discussão sobre o desejo bestial estão além do domínio da investigação racional. Para ele, o mesmo ocorre com doenças exageradas do desejo. Esses atos estão fora da correção e, portanto, fora da discussão ética. A fusão das categorias aristotélicas feitas por Tomás coloca o vício sodomítico como tal nesse além desumano. Um deslocamento mais dramático ocorre quando Tomás se apropria da tradição, segundo a qual o vício contra a natureza é um vício que não pode ser nomeado. Ele faz isso explicitamente, não na Suma, mas em seu primeiro scriptum sobre as sentenças. Olha o que ele diz. As espécies de luxúria são divididas, primeiramente, em estar junto, de acordo com a natureza, e contra a natureza. Mas como a luxúria contra a natureza é inominável, ela será deixada de lado. A autoridade para essa proibição é uma leitura errônea de Efésios 5:3. Ao comentar essa passagem, Tomás explica que a expressão idiomática não devem ser nomeados significa que os efésios devem se abster de atos, pensamentos e palavras sobre uma lista de pecados. Mas no scriptum, ele se apropria da tradição que faz com que o preceito dite silêncio com relação a uma certa classe de pecados contra a natureza. Olha o silêncio aqui, gente. As descrições dos pecados contra a natureza são notavelmente vagas. A reticência de Tomás, por exemplo, contrasta com a enumeração de 4 tipos de sodomia de Pedro Damião. O Pedro Damião, lá do século XI, gente, que falou 4 tipos de sodomia. Ou com as metáforas subsugestivas para a complementaridade dos órgãos em Alberto, Alan, ou mesmo as distinções anatômicas de Peraldo. Mas em escritos contemporâneos da Suma, Tomás parafraseia e aumenta os relatos aristotélicos sobre a gênese do vício, que sugerem que ele é muito mais fácil de adquirir e talvez de inculcar do que o modelo de longo abuso permitiria. Tomás parece concordar com a política de que o vício acompanha a disposição para a guerra e que pode ser causado ou exacerbado pelos efeitos fisiológicos do excesso de cavalgadas. Portanto, a imprecisão da Suma e sua ênfase nas raras condições em que o vício é gerado parece indicar algo na reserva tradicional. Nessas 3 descrições do vício como carnal, bestial e inominável, Tomás interpreta erroneamente apenas da maneira que produz a dualidade do vício sodomítico como autoindulgência e crime homônimo contra a natureza. Tomás faz uma famosa menção à afirmação de César de que os germânicos não consideravam o roubo um mal. Os silêncios da lei natural só podem ser preenchidos pela revelação divina, ou seja, pela articulação das leis divinas do Antigo e Novo Testamento. Elas tornam explícito e praticável o que a lei natural apenas sugeria quando falava. O progresso, então, da teologia moral vai auxiliar o trabalho de articulação, não acrescentando novas leis, mas especificando aplicações e corrigindo mal-entendidos. Os teólogos, posteriores vão falar com mais cautela, como se fossem seletivos, em vista da história de mal-entendidos e controvérsias que é a história da heresia. Em segundo lugar, Tomás apresenta, por meio da Suma, o ideal de um conjunto de padrões para análise da vida moral. O que se entende por padrão pode ser visto em contraste. Um exemplo básico da pregação moral dominicana era um sermão ad status, o sermão preocupado com os perigos e padrões de uma determinada profissão ou classe social. O mais próximo que Tomás chega desse tipo de abordagem direta é nas questões finais da segunda, que dizem respeito à vida religiosa. Mesmo aqui, entretanto, a Suma se mantém a uma distância considerável do particular. Ela parece não oferecer mais do que esquemas para aplicações morais ou análises ainda a serem feitas. Questões particulares são tratadas, é claro.
Assim, Tomás considera se é lícito batizar, como se deve proceder na correção fraterna, quando se deve corrigir os filhos não cristãos, contra a vontade de seus pais, e quando se deve jejuar. Nisso ele vai especificar, mas nas outras questões ele não especifica.